noite, sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração ao Senhor. Eu quero convidar desde já você a abrir sua Bíblia comigo, Salmo 119, versículo 129. Diz assim a palavra de Deus: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costuma fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine a iniquidade alguma. Que a palavra do Senhor realmente firme os nossos passos, o meu passo, os meus passos, os seus passos, a fim de que a palavra de Deus realmente seja aquilo que sustenta as nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você, agradecer mais uma vez por você estar conosco. Vamos orar. Pai, muito obrigado por nos dar o privilégio de reunir aqui hoje à noite para mais uma vez cultuar o Teu nome com os nossos irmãos em Cristo, mais uma vez, ó Deus, ouvir o recado que o Senhor tem, mais uma vez nos unir em adoração ao Senhor. Abençoa cada lar que participa deste culto, abençoa cada pessoa que participa desse culto, que o nome do Senhor seja honrado, louvado e glorificado, ó Deus. Esta é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero dar as boas-vindas a você. Se você está visitando o nosso site, talvez pela primeira, pela segunda, pela terceira, não importa. Se você está participando desse culto e não é membro da igreja, quero agradecer a sua presença e dizer que aqui nesse cantinho aparece aqui um QR Code e nós pedimos a gentileza, lógico, se você quiser, a gentileza de fazer o seu cadastro para nós podermos te conhecer e fazer contato com você. Então é fácil, é só apontar a sua câmera e preencher um simples cadastro para nós podermos manter contato com você. Mas independente de você fazer ou não, quero dar boas-vindas a você que participa conosco. Para você que é membro da Igreja Batista Esperança, para você também que é visitante, nós queremos informar que os nossos cultos de quarta-feira acontecem, os nossos cultos de oração, toda quarta-feira, 19h30, e eu conto com você, eu espero você lá para estudarmos a palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. Queremos louvar ao Senhor porque na quarta-feira passada tivemos 108 pessoas que estavam sintonizadas, ou 108 aparelhos, talvez isso represente aí, quem sabe, 300 pessoas reunidas conosco em oração. Louvado seja Deus por isso. E eu quero animar você na próxima quarta-feira. Se você estava, volte na quarta-feira próxima. Se você não estava, entre lá às 19h30, venha orar conosco. O Senhor tem feito grandes coisas através das nossas orações e eu quero incentivar você a participar do nosso culto de oração. Também quero lembrar que a nossa campanha de doação de cestas vai continuar. Então, no sábado, dia 19, nós vamos fazer a distribuição. Já estamos planejando a compra das cestas. Vamos comprar pela fé, independente de qualquer coisa, nós vamos comprar as cestas, mas nós temos aqui a informação sobre a campanha, a informação da conta, o QR Code que você pode apontar a sua câmera e fazer a doação. Eu quero lembrar, estamos num valor de R$100 por cesta, e se você puder fazer a doação de uma cesta, se você puder fazer a doação de mais de uma cesta, ou de uma parte de uma cesta, não importa, toda a doação é bem-vinda e as famílias são muito agradecidas. As famílias que estão recebendo a cesta são muito agradecidas. Então, eu conto com você para nos ajudar nessa campanha e também, não apenas doando, mas também divulgando.
Então, no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, nós temos a campanha. Compartilha ela com alguém, manda para alguém, manda para os grupos que você faz parte. E vamos tentar conseguir, quem sabe, atender mais do que 347 famílias. Quem sabe não atender 400, 500, né? Há possibilidade, se nós nos unirmos, se nós juntarmos forças. Então, fica aí o nosso desafio, a data já está chegando, então vamos nos juntar, vamos participar, vamos doar, vamos distribuir, vamos informar as pessoas para que no dia 19 aquelas famílias sejam realmente atendidas, tá bom? Então, nós vamos agora nesse momento cantar e logo em seguida, pastor Edmilson tem a palavra, ele vai trazer a meditação da palavra. Preste atenção no recado que o Senhor Deus tem para você, tem para a sua vida, tem para a sua família. Que Deus abençoe e logo depois da música, pastor Edmilson então vem. Minha vida eu entrego nas tuas mãos.
noite, meus queridos. Vamos meditar nesta noite no livro de Tito, capítulo 3, versos 1 a 15. E eu quero orar, pedir a direção do Senhor, e logo em seguida vamos ler o texto e prosseguir discorrendo sobre o mesmo. Vamos orar. Santo e eterno Deus, bendizemos o Teu nome, ó Pai, porque mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta e sabemos que cada vez que abrimos a Tua palavra, o Senhor fala conosco. E esta noite nós queremos extrair os sábios conselhos registrados no 3º capítulo de Tito, dos versos 1 a 15, para que possamos andar bendizendo e glorificando o Teu nome, aplicando assim esses conselhos em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Então, meus amados, vamos ler os versos de 1 a 15 de Tito, capítulo 3. Diz assim o texto: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façais afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e a Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda a quantos nos amam na fé.
A graça seja com todos vós. Meus amados, sábios conselhos é o que nós vamos extrair da palavra do Senhor esta noite. Conselhos para a nossa vida, conselhos para o nosso andar diário. Porque quando recebemos conselhos, isso melhora o nosso caminhar, isso melhora o nosso procedimento, isso melhora o nosso comportamento. Sempre é bom ouvir sábios conselhos. E nós temos o autor deste livro, Deus. Ele é o nosso conselheiro por excelência. A vida cristã deve ser vista de modo que seja agradável a Deus. Por isso precisamos recorrer diariamente a este livro para extrairmos sábios conselhos e vivermos uma vida agradável ao nosso Deus, dando a Ele toda a honra e toda a glória. Paulo escreve a carta a Tito, e nesse capítulo 3 que nós lemos, ele apresenta uma certa preocupação pelos crentes que estavam ali em Creta. E por isto ele passa a aconselhá-los. E ele passa a aconselhá-los em diversas áreas. E observe que no verso 1 e 2, ele começa falando da prática da boa cidadania. E nesses versos, isto é, 1 e 2, ele vai abordar 4 áreas que esses irmãos, ou que aqueles irmãos, deveriam estar melhorando, deveriam estar agindo de modo a glorificar o nome do Senhor. Então, lições sobre a boa cidadania. Então, observe que o verso diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Então, este é o primeiro conselho que Paulo dá àqueles irmãos, dizendo: vocês devem se sujeitar àqueles que governam. Em outras palavras, vocês devem se sujeitarem às autoridades. E interessante, porque muitas vezes nós nos encontramos um pouco distante do que Paulo está aconselhando àqueles irmãos e também a nós, a nos sujeitarmos àqueles que governam. Nós temos um Senhor, que é Senhor dos senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus dos deuses, Rei dos reis. Mas Ele colocou autoridades superiores nesta terra e nós precisamos ser submissos a elas. Então ele diz: se sujeitem aos governantes, se sujeitem. E depois ele diz, aí mesmo no verso 1, estejam prontos para toda boa obra. Estejam prontos para toda boa obra. Irmãos, se sujeitar às autoridades é estar pronto para toda boa obra. Por que isso? Porque nós temos um papel significativo neste mundo por prática de boas obras. Quando nós, ou eu, paro
com uma pessoa que não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e eu começo a falar mal de uma autoridade, qual testemunho eu estou dando para ela? Eu estou dizendo para ela, olha, aí tem uma autoridade, mas pode falar mal dela, fale o que bem quiser, não se submeta a ela, não se sujeite a ela. Não, nós temos que dar testemunho das nossas boas obras, da prática de boas obras. Olha o que diz Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Percebe que Paulo está em sintonia com Tiago e vice-versa? Nós precisamos demonstrar boas obras, obedecendo e se sujeitando às autoridades. E ele diz mais, no verso 2 de Tito, capítulo 3, agora verso 2, ele diz, não difamem a ninguém. Não difamem a ninguém. Em geral, as pessoas tendem sim a difamar autoridades, porque muitas vezes elas agem, tomam decisões que nós não entendemos, ou até mesmo entendemos que deveria ser diferente. Mas essa não deve ser a nossa postura. A nossa postura deve ser orar por aqueles que estão revestidos de autoridade. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar para você, você tem orado por nossas autoridades? Você tem reservado um tempo para se colocar de joelho diante do Senhor, colocando as nossas autoridades diante do Senhor? Você tem feito isto? Porque olha o que diz 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Todos os homens. E no verso 2 ele diz, em favor dos reis. Percebe que ele diz que nós precisamos orar por todos os homens, mas em seguida ele volta para o assunto registrado em Tito, em favor de todos os homens que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Percebe? Oração em favor de todos os homens. Vamos orar pelas nossas autoridades, vamos colocar cada uma delas diante do Senhor. E ainda, no próprio Tito, capítulo 3, verso 2, a última parte do verso, sejam cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Percebe? Dando provas de toda cortesia para com todos. Nós, servos de Deus, precisamos agir de modo gentil e cortês para com todas as pessoas. Então, Paulo diz, primeiramente, aí nos versos 1 e 2, a prática da boa cidadania.
Depois dos versos 3 a 8, ele vai falar sobre o entendimento da salvação. Por quê? Que nós precisamos ter prática de boa cidadania, porque nós precisamos entender a nossa salvação. Precisamos entender isto. Precisamos nos lembrar quem nós éramos antes de termos a Cristo. E isso vai nos ajudar a nos curvar diante do nosso Deus e orar por todos os homens, ter prática de boa cidadania. Então, o que éramos antes? Olha, Tito, capítulo 3, verso 3. O que nós éramos antes da salvação? Ele diz, nécios. O que ele está dizendo que nós éramos antes de termos a Cristo? Que nós éramos ignorantes em relação a Deus e a salvação em Cristo Jesus. Depois ele diz que nós éramos desobedientes, isto é, insubmissos a Deus. Nós não nos submetíamos a Deus, então nós éramos desobedientes a Ele. Nós éramos escravos de todo tipo de paixão e prazeres. Ou seja, éramos dominados por prazeres ilícitos. E ele diz também que nós vivíamos em malícia e inveja. Nós éramos levados pelas ações pervertidas, maldosas e invejosas. E ele termina dizendo que nós éramos odiados e vivíamos odiando uns aos outros. Então, nós estávamos vivendo a reciprocidade na ampliação do ódio, odiando e sendo odiado. Então, nós precisamos entender o que nós éramos antes de ser salvo. E Paulo traz esse conselho para a nossa reflexão. Pense, reflita um pouco quem você era. Depois que você refletir quem você era, ele vai dizer que a salvação é um produto exclusivo de Deus e não algo ou um produto meritório pela parte do homem. Olha o verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Percebe? Quando se manifestou a benignidade de Deus. Então, ele está dizendo para aqueles irmãos em Creta que a salvação é um produto exclusivo de Deus. O amor de Deus é manifestado. Olha, você deve conhecer bem esse texto. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece bem esse texto. Deus dando evidência do seu amor para com o homem, e enviando o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não somente João 3,16. Deus ainda dá prova do seu amor em Romanos 5,8, dizendo que Ele nos amou e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós
ainda pecadores. Então percebe o amor de Deus? Percebe Deus agindo quanto à salvação? A salvação é um produto exclusivo de Deus e não um produto meritório da parte do homem. E voltando para Tito, capítulo 3, verso 5, o texto que lemos no início, ele diz: não por obras de justiça praticada por nós. Percebe? Não por obras de justiça praticada por nós. Por isso que Paulo está nos aconselhando a fazermos uma reflexão e que devemos, sim, ter prática de boas obras, porque nós fomos agraciados com a salvação, algo exclusivo de Deus, não por obras de justiça que houvéssemos feito. Percebe? E Paulo prossegue com o verso 7, dizendo que aqueles irmãos agora seriam ou eram, depois de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ele diz que agora eles são herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E quando avançamos um pouquinho, só um pouquinho, nas Escrituras, sobre o que o salvo é em Cristo Jesus, Paulo está dizendo aí no verso 7 que somos herdeiros. Mas quando nós andamos um pouquinho nas Escrituras, nós vemos em João 12 dizendo que agora somos filhos de Deus. Quando andamos em Romanos capítulo 5, nós somos justificados pela graça de Deus. E se andarmos um pouquinho mais, chegamos em 1 Pedro, dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Percebe o que você é em Cristo Jesus? Você foi salvo pela graça de Deus. Agora você é herdeiro. Agora você é filho, agora você está justificado, agora você é propriedade exclusiva de Deus. Percebe? Daí, entendendo isto, trazendo à memória isto, ou melhor do que entendendo, relembrando isto, Paulo passa a ensinar ou a aconselhar aqueles irmãos algumas coisas que deveriam ser evitadas. Precisaria ser evitado as discussões insensatas, as contendas, os debates sobre a lei, as conversas sobre genealogias, porque não têm utilidade e são fúteis. E não preciso tomar aqui o tempo dos queridos para descrever. O texto é muito claro. Nós precisamos evitar discussões insensatas. Nós precisamos evitar contendas. Nós precisamos evitar debates, porque o texto diz que são fúteis, não têm utilidade. Depois, Paulo diz, no verso 12, uma coisa muito interessante. Ele está aconselhando aqueles irmãos, e nesse pacote, vamos assim dizer, chamado aconselhamento, ele fala que aqueles irmãos deveriam agir para a expansão do Evangelho. Irmãos, nós também
precisamos, a cada dia, expandir a pregação do Evangelho. Nós precisamos nos envolver cada dia mais para que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado. Cada dia. Olha, e ele não deixa só nessa questão pessoal. Ele passa do pessoal para o coletivo. E quando falamos em coletivo, nós glorificamos ao Senhor pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Não importa a sua idade, nós louvamos ao Senhor pela sua vida, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com o Senhor na área do evangelismo, quando envolve o missionário no campo, quando envolve o enviar missionário. Você percebe? Nós louvamos por sua vida. Nós oramos ao Senhor agradecendo por sua vida. Porque, apesar de tudo que está acontecendo, vocês têm sido fiéis no compromisso com o Senhor. E aqui me refiro às finanças. Você tem sido fiel. E assim, o trabalho para a expansão do Evangelho tem sido executado. Não ficou parado. Tem sido executado mês a mês. Nós temos um conselho de missões que, mesmo não tendo reuniões, atividades presenciais na igreja, mas eles estão se reunindo um domingo sim e um domingo não, para cuidar da expansão do Evangelho. E Paulo, ele diz isto aí no verso 12: quando te enviar Artemas ou Tíquico, percebe? Eu vou enviar, ele vai estar aí com vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, tem gente aí com vocês. Esses irmãos estarão com vocês. Então é importante trabalharmos para a expansão do Evangelho. E hoje nós estamos expandindo o Evangelho do Senhor com apoio a pessoas, isto é, homens e mulheres, que um dia decidiram, que um dia atenderam o chamado do Senhor e disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. E para a glória do Senhor Jesus, esta igreja, e quando eu digo esta igreja, eu estou falando de você, que tem contribuído financeiramente com esta igreja para a expansão da obra missionária, expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo apresenta o cuidado com aquele que está servindo ao Senhor. Olha, quando te enviar Artemas ou Tíquico, ele está demonstrando, sim, esse cuidado. Mas ele não para por aí. No verso 13, ele vai dizer que esse cuidado deve ser a tal ponto que não lhes falte coisa alguma. Percebe? Que não lhes falte coisa alguma. É cada um fazendo a sua parte. E com certeza, a obra do Senhor, a pregação do Evangelho será expandida. E os missionários no campo não lhes faltarão coisa alguma. E quando digo para que não lhes falte coisa alguma, como está aí no texto,
nós entendemos que aquilo que cada um de nós assumimos, temos cumprido. E nós ouvimos, nós lemos, nós recebemos mensagens dos missionários que são apoiados por esta igreja, dizendo: obrigado pelo amor, obrigado pela generosidade, obrigado pelo cuidado, obrigado porque vocês são especiais. Muito obrigado. Irmãos, e estou aqui dizendo poucas palavras, porque são muitas palavras que nós ouvimos e lemos dos missionários apoiados por esta igreja, enaltecendo o nome do Senhor Jesus, pelo cuidado, pela dedicação que esta igreja tem na expansão do Evangelho. Meus amados, após observarmos essa série de conselhos, cabe-nos agora praticá-los, ou intensificar esta prática. Porque, com certeza, o verso 14, para concluirmos, diz o seguinte: agora, quanto aos nossos, percebe? Agora, quanto aos nossos, agora, quanto a todos nós que temos a Cristo, que somos salvos, temos a esperança de vida eterna, devemos aprender a distinguir-se nas boas obras. Por isso que falei, precisamos intensificar a nossa ação, as nossas orações pelas autoridades. Precisamos zelar por boas obras. Precisamos, como o texto diz, fazer para a glória do Senhor, para não se tornarem infrutíferos. Então, nós precisamos agir para que o nome do Senhor seja glorificado. Oremos, pedindo capacitação para sermos excelentes em nossa conduta cristã, que as nossas boas obras possam frutificar e o nome do Senhor ser glorificado. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. É o que diz a última frase de Tito, capítulo 3, verso 15. A graça seja com todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa realmente colocar em seu coração esses conselhos da palavra do Senhor e que você possa intensificar a cada momento as suas ações para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe, uma boa noite e uma boa semana.